Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos resolver mais uma questão que está ligada a processos seletivos para aquisição de vagas no magistério, seja nível fundamental ou nível médio. Então, essa é uma questão que me chegou aqui de um simulado do Instituto Avalia e eu achei a questão interessante. Ela está no número 23, no PDF que me chegou às mãos. Já temos uma aula no canal em que resolvemos a 21 e a 22, e hoje seria a questão 23. Eu achei interessante, coloquei ela separada, porque o básico dela e aquilo que é mais importante para você que está tentando algum tipo de processo seletivo, concurso, nessa área de magistério, o enunciado dela é muito rico em vários tipos de aspectos e temas educacionais. Então, vamos procurar resolver a questão. Nas letras, eu não vou propriamente olhar letra por letra. Em algumas questões é necessário fazer isso, mas nessa daqui não. Essa aqui realmente ela cabe mais o enunciado. Note que é o tipo de questão que tem o enunciado relativamente longo, muito embora a resolução dele, a compreensão dele não seja tão extensa. Muitas vezes isso acontece, às vezes a questão engana, ela tem um enunciado maior, mas a resolução dela é muito rápida. Tem uma faixa intermediária, onde você tem que completar com as palavras que estão nas letras, e essa faixa intermediária, pequeno parágrafo intermediário, tem a ver com está totalmente conectada ao enunciado dessa questão 23. Então, dito isso, vamos resolver a questão. Vamos começar lendo a questão. A Constituição Federal assegura que a educação é um direito de todos. Logo, o professor precisa realizar o seu trabalho na perspectiva de atingir a equidade da turma, assumindo compromisso com a aprendizagem de todos. Vamos fazer aqui um breve comentário, depois a gente volta para a leitura. Aqui, primeiramente, a questão lança a questão da equidade e da responsabilidade do professor no sentido de tentar atingir esse objetivo, ou seja, uma equidade pedagógica com relação à turma, o que diz respeito ao compromisso de aprendizagem com todos. Geralmente as turmas são muito heterogêneas. Você observa isso muitas vezes em turmas em que alguns alunos estão mais avançados em habilidades matemáticas ou de raciocínio lógico, outros estão mais avançados no sentido de leitura, interpretação de texto, e outros bem atrasados. E uma das maiores dificuldades para o professor é justamente alcançar esse nivelamento. Bom, continuando a leitura aqui. É necessário transformar a realidade nas escolas como forma de resposta à sociedade, que vem questionando o seu papel, em detrimento do perfil dos profissionais que estamos formando. Então, cabe ao professor a responsabilidade de formar pessoas aptas a fazer uma leitura crítica de sua realidade, em razão das necessidades impostas pela sociedade. Ou seja, esse é um dos papéis mais fundamentais do professor, que é a formação do aluno, no sentido não só que ele faça uma leitura conteudística, uma leitura puramente teórica, mas para além disso, que ele consiga aplicar, que ele consiga contextualizar, que ele consiga ter uma visão crítica em torno daquilo que ele está aprendendo. E como o texto diz, são razões, necessidades que são impostas pela própria sociedade. Continuando a leitura, a atual LDB, a Lei nº 9.394 de 96, e o projeto político-pedagógico dispõem sobre a avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem existe para garantir qualidade do aprendizado do aluno. Conforme Lucchesi, 89, avaliar é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista a tomada de decisão. Isso aqui diz respeito bem às principais diretrizes educacionais da LDB, assim como
os projetos político-pedagógicos das escolas, no sentido de que avaliar é um julgamento. Ou seja, você está o tempo todo fazendo avaliações e julgamentos nas mais diversas situações, circunstâncias que envolvem a instituição escola. Lembrando que a escola não é só o que de material a escola tem, mas também aquilo que de imaterial ela possui, as suas relações mais profundas com a comunidade de pais, com o corpo de gestores, com outras comunidades no bairro e até mesmo a nível municipal. Então, são manifestações relevantes da realidade, tendo em vista a tomada de decisão, ou seja, esse julgamento é sempre tendo em vista uma dimensão de uma praxis escolar, que é a própria tomada de decisão de acordo com as situações que vão ocorrendo e que devem ser regidas pelo projeto político-pedagógico, assim como amplamente formalizadas pela LDB. Bem, esse foi o enunciado geral. Vamos agora para o enunciado secundário, que é onde tem os pontos a serem completados e então verificarmos. Aí nesse PDF que me chegou, ele já vem com a resposta, né? Então a resposta aqui é a letra E, mas não tem problema. Vamos avaliar por que a letra E. Então vejam, o que o enunciado intermediário vem dizendo. Sobre as informações dadas e considerando o exposto na LDB, artigo 24, a avaliação deverá ser. A resposta é contínua e cumulativa. Por que é contínua? A partir dessas informações que foram dadas e o exposto na LDB, artigo 24. Porque o processo escolar, o processo pedagógico, ele é sempre um ato contínuo. Ele não é delimitado por períodos específicos do ano. Ele não é somente um mero diagnóstico de situação, mas ele é contínuo. E nessa continuidade, que é a dimensão qualitativa, ele assume uma dimensão quantitativa, que é o cumulativo. Então, é um processo que qualitativamente é contínuo e quantitativamente é cumulativo. Por isso que ele assume aí esse ponto da letra E. Então, contínuo e cumulativo do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos. Ou seja, os aspectos qualitativos, eles dizem respeito às características mais fundamentais que devem estar regidas pelo PPP, que é o projeto político-pedagógico, e que diz respeito também justamente a essa dimensão contínua. São os próprios atos escolares, são as próprias vivências escolares, nas suas qualidades, nas suas características mais fundamentais. Por isso, qualitativo. O aspecto qualitativo deve estar em prioridade ao aspecto quantitativo. A escola não se faz. E aí, claro, quando fala escola, está falando de professores, gestão, alunos, comunidade escolar, somente por aspectos que se acumulam, sejam eles positivos ou negativos, mas pela qualidade, pelo tipo de circunstância, pelo tipo de situação que vai sendo demandada, tanto pela sociedade como pelo corpo discente, ao corpo docente, gestão, etc. Então, os aspectos qualitativos eles são prioridades. Então, como diz aqui, dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, aqui é antítese, né? Sem problemas, quantitativos. E dos resultados ao longo do período letivo. Veja, por que essa palavra ao longo é importante? Porque a palavra durante está errada, porque a palavra durante ela dá a entender que é em um ponto específico do ano, por exemplo, nas provas bimestrais, ou no início do ano, ou no final do ano, e não é. Como ele é contínuo, como nós já vimos no começo, então ele é ao longo de todo o processo. Sobre os eventuais, e dos resultados qualitativos ao longo. Desculpa, eu me perdi aqui um pouco.
Voltando um pouquinho, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados ao longo do período letivo sobre os de eventuais provas finais. Ou seja, deve estar esse processo ao longo, que é um processo contínuo, ao longo de todo o ano, deve prevalecer sobre o aspecto quantitativo, que seria, por exemplo, aqui como ele diz, período letivo sobre os de eventuais provas finais. Ou seja, não é só no período de provas finais, as provas geralmente bimestrais, mas é então, fazendo uma recuperação de tudo aqui, são processos contínuos e cumulativos, ou seja, qualitativos e quantitativos, que se fazem não durante um período específico, mas ao longo de todo o ano, e que se finalizam ou estão em prevalência a períodos também importantes, mas não decisivos, que são os de eventuais provas finais. Então, assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior, seria a letra E. Bem, esse foi a nossa aula, vídeo de hoje. Essa questão é bem importante porque ela trata desses aspectos que dizem respeito à LDB e ao projeto político pedagógico e a forma como isso se faz durante o ano letivo, ou seja, de forma qualitativa contínua, de forma quantitativa cumulativa, não durante um período como provas finais, que são períodos marcantes, fundamentais, mas devem esses períodos estar em detrimento de algo maior, que é o próprio período ao longo, ou seja, durante todo o processo de todo o ano. Vamos ficando por aqui. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e bons estudos para todos.